Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Davi Augusto, sou graduando em Engenharia Elétrica e um dos monitores da disciplina de técnicas de programação na Universidade Federal da Paraíba. Com esse vídeo, a gente inicia um curso de C++ que vai abranger desde um pouquinho da história da linguagem até a parte de classes. E dependendo do desenvolvimento do curso, a gente pode adicionar mais conteúdo. Pode adicionar herança, polimorfismo, entre outros assuntos da orientação a objetos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história e como funciona um ambiente de desenvolvimento típico da programação C++, da linguagem. Então a gente inicia com a BCPL. Eu não estou dizendo aqui que a BCPL é a primeira linguagem, tá? Ela foi desenvolvida a partir de outras linguagens, mas se a gente voltar um pouquinho a mais na linha do tempo, a gente vai entrar no assunto de linguagem de máquina, linguagem de baixo nível. Então a partir do BCPL, tá bom. Então a BCPL foi escrita por Martin Richards por volta de 1966. Ela tem algumas características que foi desenvolvida para escrever compiladores para outras linguagens, introduziu o uso de chaves essas que a gente utiliza até hoje em linguagens como C, C++, Java, e elas demilitam um bloco. Ela é utilizada em funções e outras estruturas lógicas que a gente vai aprender mais adiante. A BCPL ela tem outra característica que é não ter um tipo de dado. Mas para isso para entender, a gente vai ter que explicar mais, para vocês não confundirem com a linguagem Python. Então, o que é não ter um tipo de dado? A linguagem BCPL, a gente pode definir que ela tinha um único tipo de dado, que era uma palavra na memória, um número fixo de bytes. Então, você instalou a sua BCPL na sua máquina e digamos que ela te forneça, 2 bytes para armazenar alguma coisa. Então, você pode utilizar esses 2 bytes para você fazer o que quiser. Pode armazenar um int, um endereço na memória ou qualquer outra coisa que você queira. Já a Python, ela pode ser confundida com a BCPL porque você não declara os tipos das suas variáveis quando você está programando, né? Mas, na hora da execução, Python ele define os tipos das variáveis. Por exemplo, você cria uma variável n em Python e pede ao usuário para armazenar um valor. Então, durante a execução, quando o Python pega aquele valor e armazena naquela variável, então aquela variável ele entende que está armazenando um int. Então, se você pedir mais algum dado, um string, por exemplo, e tentar somar string com aquela variável que armazena aquele int, você vai ter um problema ali. Porque não tem como somar um string com um int. Já em BCPL, se você tentasse fazer esse mesmo procedimento, você obteria um valor inesperado. Se você colocasse um valor, um valor 2, uma variável, e em outra colocasse o caractere C, a soma das duas variáveis poderia resultar em C2 ou 2C, ou outro caractere diferente, vai saber. Ao lado a gente tem um exemplo da linguagem BCPL. De cara a gente vê um for, consegue identificar um for, talvez para um loop, já que no caso a gente quer obter um fatorial em BCPL, né? A gente tem um writef, acho que é para imprimir, mas a gente não vai entrar em detalhes nessa linguagem não. Passando um pouquinho na linha de tempo, a gente tem B, escrita por Ken Thompson, por volta de 1970. B foi desenvolvida para escrever softwares de linguagem e sistema. A gente pode dizer que B é um BCPL enxuto. O Ken Thompson ele pegou o BCPL e tirou tudo aquilo que ele achava desnecessário e que pudesse dar espaço para que a gente conseguisse instalar essa linguagem em minicomputadores. E ela continua não tendo um tipo de dado, aquela característica do BCPL que a gente viu anteriormente. Ao lado a gente tem um exemplo de um código em B. A gente vê uma declaração de um comentário logo no início. Essa forma de comentário a gente vê em C, inclusive. Uma forma de declarar uma função main, variáveis automáticas, ou seja, porque não tem um tipo definido. Esse programa era para imprimir números perfeitos em B. A gente também não vai entrar em detalhes nele. Passando mais um pouquinho, a gente tem a C. É até engraçado, primeiro vem a BCPL, aí depois vem a B, depois vem a C, era para vir a D, né?
Se bem que a D vem depois sim, né? Se vocês derem uma pesquisada, existe a linguagem D também. Então a linguagem C, escrita por Dennis Ritchie por volta de 1972, é uma linguagem para desenvolvimento de sistemas operacionais e compiladores. Era essa a origem, né? Esse é o objetivo. Só que mais tarde essa linguagem foi utilizada para escrever muita coisa. Hoje em dia é difícil de não ver alguma coisa que não tem um pouquinho de C, C++ ali no meio. C tem uma programação estruturada. Essa programação estruturada é muito importante para a gente desenvolver um código com maior rapidez, maior eficiência. A gente consegue entregar a linguagem no tempo certo, né? A gente vai ver outra forma, que é a orientação a objetos mais adiante. C tem uma tipagem estática de dados. É uma mudança em relação às outras linguagens, né? Antes a gente não tinha um tipo de dado definido. Agora na linguagem C a gente tem ints, tem floats, doubles, tem char, entre outros tipos de variáveis. No exemplo a gente consegue ver duas variáveis int e um for, como a gente viu no BCPL, um for só que um pouquinho diferente, né? E o print para imprimir alguma coisa na tela. C também tem uma característica de promover um enorme ganho de processamento. Então, quando você programa em C, você consegue obter um programa rápido, né? Se você programar da maneira certa, você consegue obter bons ganhos em processamento. Passando na linha do tempo, a gente retrocede um pouquinho e vai para a linguagem Simula, desenvolvida por Chris Ann e Ole Johan por volta de 1967. Acredito que seja assim o nome. Propósito geral, ela foi criada para propósitos gerais, escrever qualquer coisa. Considerada a primeira linguagem de programação orientada a objetos. Quando ela foi desenvolvida, esse conceito de orientação a objetos não existia ainda. Porém, ela trouxe de novidade classes, herança, relacionamento entre outras classes, métodos, e esse conjunto, essas características, se uniram e consolidaram o conceito de orientação a objetos mais adiante. Né? Essa orientação a objetos ela proporciona melhoria na produtividade do programa. Você consegue definir, representar objetos do mundo real mais facilmente com a orientação a objetos. Tá? Quando a gente estiver programando classes, vai dar para entender melhor. E por fim, temos a nossa linguagem, a linguagem C++, desenvolvida por Björn Strostrup, em 1980. Também uma linguagem para propósitos gerais, utiliza C e características do Simula. O nome vem porque ele pegou C e adicionou características de Simula, adicionou orientação a objetos. E aí por isso C, o C adicionado a alguma coisa. Ao lado, assim, o C++ ele continua aquela característica do C, a tipagem estática. Você tem que definir os seus tipos de variáveis quando você está programando. Diferente de Python, né, como a gente viu, que essa tipagem é feita dinamicamente, em tempo de execução. E aqui a gente tem um exemplo de um fatorial em C++. A gente vai ver a diferença de C++ quando a gente estiver programando. Vamos lá. Então, por que aprender o C++? É uma linguagem de uso geral, como a gente já viu. A gente pode escrever jogos, navegadores, sistemas operacionais, microcontroladores. Na verdade, programas para microcontroladores, tá? Então, é uma linguagem de uso geral, que você pode escrever qualquer coisa, mas, assim, você pode escrever qualquer coisa, mas nem sempre é bom você escrever qualquer coisa com ela. Explicando melhor, por exemplo, se eu quisesse criar um site, então primeiro eu veria C. Aí eu pensaria assim, não, C, eu quero utilizar a orientação a objetos, vai representar melhor as coisas do mundo que eu vou precisar. Aí você pula para C++. Aí você começa a ver que escrevendo em C++ vai te dar mais linhas de código, não vai dar, assim, você não vai conseguir entregar o seu programa, o seu site a tempo. Aí você pula para outra linguagem. Aí utiliza JavaScript, HTML para colocar as imagens, entre outras linguagens por aí, que se adequam melhor à criação de sites, né? Então, a gente tem uma linguagem C++, uma linguagem flexível. Essa característica se dá por causa da orientação a objetos.
porque você tem como adicionar novos tipos de variáveis. Se antes você tinha int, char, string, você pode adicionar um novo tipo chamado pessoa, e essa pessoa vai ter um nome, idade, CPF. Ou seja, você cria um novo tipo ali. Você está estendendo a linguagem. Isso é uma característica muito boa. E por fim a gente tem uma característica, a multiparadigma. Isso significa dizer que você pode escrever em C++ de duas maneiras, utilizando a programação estruturada, que veio de C, e a programação orientada a objetos. Você escolhe dependendo da sua finalidade. Para Arduino, para microcontroladores, geralmente é mais utilizado C, por ser mais simples. Já para outros trabalhos, você utiliza C++, principalmente quando a característica de orientação a objetos é mais relevante. Vamos passar. E agora, acabando, terminando o assunto da história. Também a gente já sabe por que utilizar um C++. E se eu quisesse escrever agora um código em C++ e executasse? O que é que acontece para que eu obtenha minha mensagem na tela? Primeiro, vamos definir o que a gente quer fazer. Eu quero fazer um programa que escreva um Hello World na tela. Simples assim. Então, para isso, primeiro eu vou ter que ter um editor. É um programa que te permite escrever em C++. Também editar o código, ver onde estão os erros, entre outras coisas assim. Então, de posse do editor, eu consigo escrever o meu programa. E a síntese, o texto para que a mensagem saia na tela, ficaria mais ou menos assim, como está no arquivo. Quando você termina de escrever um código em C++, quando você salva, a extensão do arquivo, geralmente ela sai .cpp, mas pode sair também como um C maiúsculo, ponto C maiúsculo, ou como ponto .xx. São extensões características de um código em C++. Quando você aperta o botão que todos os editores têm para compilar, e em seguida executar, o compilador ele chama primeiramente o pré-processador, e esse pré-processador ele obedece a diretivas de pré-processador. Essas diretivas elas são definidas por esse jogo da velha aqui ao lado do include. Essa instrução, esse hashtag include iostream, está dizendo para o pré-processador adicionar o arquivo iostream no arquivo em que a gente programou. Então, o pré-processador entende e ele vai resultar em um novo arquivo que a gente pode definir como arquivo.cpp cópia. E vai ser mais ou menos assim, tá? Ele vai juntar os dois arquivos e vai nos dar um resultado assim, mais ou menos. O próprio processador tendo feito seus trabalhos, o compilador agora é realmente acionado e ele vai fazer a sua tarefa, que é converter o nosso código em uma linguagem, em um arquivo objeto. É um arquivo que contém dados em binários. A gente pode dizer que é um arquivo pré-executável. Mais ou menos assim. Ele não é executável ainda porque no meio do código a gente tem uns espaços. Vocês podem ver que vem os números binários, ou seja, aqui é a linguagem de máquina, tá? Então vem os bits, o 0 e o 1. Aí no meio tem uns espaçozinhos, ou seja, está faltando alguma coisa aqui. Esses espaços são causados por causa de uma referência a uma função ou alguma variável que está em outro arquivo, alguma coisa que não está no mesmo arquivo que você programou. Então, o compilador ele nos entrega um arquivo assim e manda o restante do trabalho para o linker, o ligador. Ele vai procurar onde essas funções que a gente chamou foram definidas e vai trazer a cópia delas para cá, para o nosso arquivo, resultando num arquivo completo, no arquivo executável. Isso, nesse trabalho todo, a gente consegue ter o nosso arquivo executável pronto para ser executado no nosso computador. Então, para executar, a gente chama o loader, que é o carregador. O loader ele vai pegar o arquivo do disco, o arquivo executável, hein? Não é o arquivo que a gente programou, não, o arquivo .cpp não, é o executável. Vai pegar do disco, vai jogar na memória primária. Estando na memória primária, a CPU tem acesso de uma forma mais rápida, e ela vai poder executar cada instrução separadamente. Ao executar as instruções, a gente vai obtendo os resultados na tela. E qual foi o programa que a gente queria escrever? Qual era o resultado? Um Hello World na tela. Com isso a gente termina a nossa aula. E na próxima a gente vai instalar o nosso editor
e também como customizá-lo, né? A gente vai editar para ficar bem bonitinho e facilitar a nossa programação. Então isso é tudo por hoje e até mais.